Olá, queridos alunos, vamos a mais uma questão do Enem sobre potenciação e radiciação. Essa questão caiu no Enem 2010. Vamos ao enunciado. Embora o índice de massa corporal, IMC, seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas de normalidade preconizadas. O recíproco do índice ponderal, que é chamado a sigla RIP, de acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura uma variável de dimensões lineares. As fórmulas que determinam esses índices são IMC, vamos ver a fórmula aqui, massa em quilo sobre altura em metros, e depois eleva ao quadrado, altura ao quadrado. E o RIP é altura em centímetro sobre raiz cúbica da massa em quilo. Se uma menina, a pergunta do problema, se uma menina com 64 quilos de massa apresenta IMC igual a 25 quilos por metro quadrado, então ela possui um RIP igual a... Bom, essa questão é uma questão muito interessante, envolve vários conteúdos. Veja, aqui temos duas fórmulas, então tem a ver também assim com física, né? Fórmulas de física. Veja como a gente vai substituir nas fórmulas. IMC é massa em quilo por altura ao quadrado, e essa altura é medida em metro ao quadrado. E a outra fórmula, RIP, é a altura em centímetros, cuidado, que aqui é em metro, aqui é centímetro, por raiz cúbica da massa e também em quilo. Então, o exercício começa assim, a questão. Uma menina de massa 64 quilos, que tenha IMC 25. Qual é o RIP? Bom, então, a gente está nessa fórmula do IMC. Vamos substituir e ver o que dá para tirar aqui dessa fórmula. Muito bem, então vamos lá. Coloca a fórmula, né? Massa sobre altura ao quadrado. Antes de substituir a fórmula aqui, nessa questão, como em física, a gente tem que ver se as unidades estão coerentes. Veja, aqui a massa tem que ser em quilo, está em quilo, aqui a massa foi dada, e a altura e o MC, que foi dado em quilo por metro quadrado. Quilo por metro quadrado, sim. Então, não precisa fazer nenhuma transformação, porque as unidades estão coerentes. Sempre que tem fórmula e unidades, tem que conferir as unidades antes de aplicar a fórmula, tá? Bom, então vamos substituir. O IMC foi dado é 25, a massa foi dada é 64, e nós vamos então chamar de A, tá? O A ao quadrado, que é a altura ao quadrado. Bom, sem essa fórmula, como é que eu vou achar a única incógnita que é o A? Uma fração igual a outra, a gente vai multiplicar em x. Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então, fica 25 vezes a ao quadrado, 25a ao quadrado é igual a 64 vezes 1, que é 64. Agora, vamos isolar o A. Se aqui tem 25 vezes, o inverso é a divisão. Vou dividir por 25 dos dois lados, né? E aí, aqui há um cancelamento, né? A ao quadrado é igual a 64 sobre 25. Agora, eu quero deixar o A sozinho, isolar o A. Aqui é ao quadrado, a inversa é a raiz, eu vou tirar a raiz dos dois lados para não alterar. Aqui, A ao quadrado, raiz de A ao quadrado, há um cancelamento do índice com o expoente, dá A. E aqui, raiz quadrada do quociente é raiz do que está em cima sobre raiz do que está no denominador. Tá? Propriedade. Raiz de 64 é 8, raiz de 25 é 5. E fazendo 8 dividido por 5, vou fazer aqui em cima, tá? 8 dividido por 5, 1 vezes 5, 5, para 8, 3. Vamos continuar a conta pondo uma vírgula para acrescentar um zero, 6 vezes 5, 30, 1,6. Tá? Então, a altura, eu achei que é 1,6, o quê? Metro. Porque a altura ao quadrado estava em metro quadrado, 1,6. Agora, eu vou usar
essa altura nessa fórmula, que ele pediu qual o RIP. Muito bem. Só que aqui, a altura, eu tenho que colocar na fórmula em centímetro, né? E aqui está em metro. Então, vamos fazer a transformação. Metro para centímetro é vezes quanto? Vezes 100, porque 1 metro tem 100 centímetros. Multiplicando por 100 é andar a vírgula 2 para frente, são 2 zeros. Então, vai dar 160 centímetros. Andou 2 casas, deu 160. Muito bem. Então, o RIP vai ser a altura em centímetro, que é 160, dividido pela massa. Raiz cúbica da massa. Quanto que é a massa? Em quilo. Já tinha sido dado em quilo. Raiz cúbica de 64. Muito bem. Agora, nós temos que calcular, então, essa raiz cúbica de 64, que eu coloquei aqui embaixo, como calcular, tá? Para calcular a raiz cúbica, qual o número que vezes ele, 3 vezes, né? Repetindo o número, vai dar 64. Bom, é o 4, porque 4 vezes 4 dá 16, vezes 4, 64. Mas se você não enxergou de cara, qual que é o método aqui por fatoração? Eu pego 64 e fatoro. Então, deu 2 elevado à sexta. Porém, eu não vou colocar 2 elevado à sexta aqui, porque como o índice é 3, eu vou ver... arranjar aqui de 3 em 3. Então, tem aqui um 2 da terceira, e um 2, 3, e outro 2 da terceira aqui, tá? Então, eu vou colocar o 64 como 2 da terceira, vezes 2 da terceira. Por que que eu arrumo de 3 em 3? Porque o índice é 3. E aí, sempre que for igual aqui, ele sai da raiz, né? Então, esse é simplificado. Esse 2 da terceira sai da raiz cúbica como 2. Esse 2 da terceira sai da raiz como 2. E 2 vezes 2 é 4. Muito bem. Então, vamos voltar aqui. 160 dividido por 4. 160 dividido por 4 dá 40. Então, o RIP é 40 centímetros, né? Qual a unidade? Centímetros, que era aqui, por quilo. Raiz cúbica do quilo, que é quilo elevado a 1/3. Qual a alternativa? Alternativa E. Bom, pessoal, essa questão ela não é muito fácil, não. Por quê? Envolve 2 fórmulas, tá? Então, ele pede qual o RIP, mas eu tenho, então, que usar a primeira fórmula para conseguir calcular a altura para poder colocar aqui. Então, esse exercício também é um exercício que cai muito nos vestibulares, que é você utilizar 2 fórmulas. A primeira você substitui e tira a incógnita, a única informação que você não sabe, para depois aplicar na segunda fórmula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até o próximo vídeo.